Fala galera, está começando mais um podcast aqui do nosso programa Cidade em Foco, o último de 2022. Pois é, a gente amou estar aqui com vocês nesse novo projeto do programa Cidade em Foco. E a gente encerra com quem, gente? Vamos encerrar o nosso último podcast de 2022 com ela, Gisele Gobi, mais uma vez aqui presente, batendo aquele super papo com a gente hoje no nosso podcast, né, Gisele? Ó, eu só tenho a agradecer. Gente, não liga não que hoje eu tô com uma voz especial. Essa voz foi programada para esse último podcast. Peguei uma gripe daquelas brabas, não é Covid, que perdi a voz. A gente ia gravar isso antes, mas não foi possível. Mas hoje eu tô aqui, como Deus que sabe das coisas. Verdade. Né, colocou no nosso caminho pra gente fazer o último podcast aqui da Cidade em Foco. E eu só tenho a agradecer e, claro, parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desempenhando em Paraíba do Sul e na nossa região. Gente, sempre com muita independência, trazendo as informações de fato que a gente precisa receber. É esse jornalismo que a gente gosta, é esse jornalismo que a gente precisa. Isso daí. Bom, falar em Gisele Gobi, eu falo em Paraíba do Sul, né? Sempre presente em Paraíba do Sul. A gente fala muito sobre política, sobre vida pública, mas a sua história começa muito cedo aqui em Paraíba do Sul, né? E você sempre faz questão de deixar isso bem claro para todo mundo, né? Eu sou de Paraíba, eu gosto daqui, eu sempre fiz as coisas aqui. Eu sou nascida, criada, estudei aqui. Saí um período para fazer faculdade fora, que a gente não tinha faculdade em Paraíba. Trabalhei fora de Paraíba, trabalho fora de Paraíba até hoje, mas eu nunca deixei de morar em Paraíba do Sul. Oportunidades não me faltaram, convites não me faltaram, mas eu falo que eu tô, sabe aquela coisa de raiz agarrada? Né? Tá agarrada aqui. Eu não curto morar em nenhum outro lugar que não seja Paraíba. Eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de conhecer lugares, conhecer novas pessoas, mas eu gosto de morar aqui, né? E eu gosto de morar aqui na beira do Rio Paraíba do Sul, que eu nasci e fui criada na beira do Rio Paraíba do Sul e tive, graças a Deus, a oportunidade de comprar um lote na beira do Rio Paraíba do Sul e construir a minha casa no Rio Paraíba do Sul. Ali estão minhas raízes. E a população de Paraíba também, né? É um povo muito carinhoso, né? Eu sempre falo isso. Amo. Ontem, falo pra caramba, você pode me cortar. A gente até falou isso. A Gisele perguntou assim, quanto tempo de podcast? Eu falei, geralmente é meia hora, 40 minutos. Aí ela, mas a gente fala muito, né? Fala muito. Ontem eu tava voltando da academia, aí passei ali na Beira-Rio, ali em frente à casa da Idalina. Tava a galera do Zé Bola ali, da Folia de Reis. Parei meu carro ali, mais ou menos no meio da rua. Pô, vocês estão aqui hoje, então, pô, legal, vou ali fazer um negócio, daqui a pouquinho eu volto para acompanhar vocês. Isso é Paraíba do Sul. A gente conhece as pessoas. Ontem na academia mesmo eu tava com umas amigas, aí eu falei, sua mãe agora virou uma companheira de missa. Ela falou, não, Gisele, você toma conta que eu tenho medo dela cair, porque ela tá com um probleminha de locomoção. Falei, não, pode deixar que eu estiver na missa com ela, eu acompanho, levo para casa. Aí essa filha dela falou assim, isso é Paraíba do Sul. As pessoas se conhecem, as pessoas se cuidam, as pessoas têm afeto. Verdade, verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante também, eu sempre comento, você está sempre presente, né, nos eventos de Paraíba, prestigiando os talentos, né, os músicos, o teatro, enfim, Adoro. Tudo que acontece aqui, você está sempre lá. Adoro. Eu ontem... Tudo meu tem um caso, porque é isso. Eu estava numa loja comprando presente aqui em Paraíba do Sul, né? Aí comentando com os meninos, com as vendedoras da loja, que assim, eu fico às vezes sem entender, porque muita gente de Paraíba não dá valor às coisas que a gente tem aqui, né? Outro dia eu fui comprar, tem uma cachaça que é muito tradicional aqui. Posso falar o nome da cachaça? Pode sim. É a cachaça do Niquinho, é a Fake Vermelha, que ela é muito tradicional em Paraíba do Sul. E muito boa. Aí eu fui e encomendei, ele deixou numa padaria pra mim, que eu tinha que levar de presente para as pessoas no Rio, e eu gosto de ter em casa. Aí, quando eu fui na padaria pegar, as meninas falaram assim, mas essa cachaça é boa, Gisele? Eu falei, gente, não é possível que vocês não conhecem, vocês vendem aqui. Não, até vende, mas a gente não achou que fosse boa. Eu falei, ela é maravilhosa. Sim. E comparei a cachaça do Niquinho a uma bebida importada que custa uma fortuna, que as pessoas pagam uma fortuna, põem no congelador para beber. Eu falei, olha só, se você botar ela no congelador, ela é equivalente a essa bebida carésima aí. Mas todo mundo prefere comprar bebida carésima. Se aperta para comprar bebida carésima. Compra a cachaça do Niquinho, gente, põe no congelador e serve.
delicioso. A gente tem um monte de coisa legal. Eu falo, a gente tem que prestigiar a nossa cidade, o comércio, o artesanato daqui é riquíssimo. Compra fora só o que não tem aqui. Ah, Gisele, você não compra nada fora? Claro que eu compro, gente. Mas o que não tem aqui. Né? O que tem aqui, vamos prestigiar. A gente tem muito talento. A gente tem muita coisa legal. Eu acho que a gente... Tem muita gente que valoriza, mas a gente precisa despertar mais nas pessoas esse orgulho, essa coisa. Pô, minha cidade tem isso. A minha cidade, a nossa cidade, tem a primeira vinícola do estado do Rio de Janeiro, gente. Vocês têm noção que acabou de ser premiado o vinho agora. Tá aqui em Paraíba do Sul. Pertinho da gente, né? Aqui. E tem outras coisas, né? Tem o Parque Salutares, tem o Jardim Velho. Maravilhoso. E a gente tem muito isso. As pessoas vêm de fora e ficam encantadas com o jardim, com as Salutares, enfim, com Cebolas. O Parque Salutares é um parque fantástico. Sim. Que em muitos lugares que você viaja, eu gosto de viajar, como eu já falei, para você frequentar, você tem que pagar, você não é de graça, Verdade. não. Aqui é de graça, gente. Espero que continue assim, É. porque é o patrimônio da cidade. Verdade. Né? É de graça. Você falou de Cebolas. Cebolas é um lugar maravilhoso, que vem de gente por fora ali, emenda por secretário e tal, para visitar Cebolas. Sentar ali na Praça de Cebolas, para quem gosta, tomar uma cervejinha gelada ali no botequim, comer um pastelzinho ali, visitar a igreja, né? Tem uma parte histórica ali importante, tem um museu, né? E tá tudo tão bonitinho, arrumadinho. A nossa tem que valorizar. cidade é linda. Eu gosto demais e gosto de valorizar os artistas. Por exemplo, hoje, aí é propaganda pro seminário, gente, seminário seminário hoje o pessoal do seminário pegou ali o antigo quiosque do Dadá ali do Jamelão. Sim, Eles vão ficar ali, acredito que esses dias todos de festa. Hoje eles vão começar com um show ali, vendendo um pastelzinho, uma cervejinha. Então, galera, quem já quiser começar a comemorar aí o seu ano novo, vamos lá à noite prestigiar, ajudar o seminário, né? E a gente tem uma programação extensa ali no final de semana na nossa cidade. Então, eu gosto de prestigiar, tem muita coisa boa para fazer aqui. Esse cunho social é muito, muito ativo em você também, né? Muito presente, né? Às vezes não divulga, né? Nem todo mundo sabe, mas você está sempre ali pelos bastidores, ajudando, participando. Eu fui criada numa família assim, né? Eu aprendi isso em casa. Eu vi a minha mãe, antigamente, eu acho que ainda tem hoje, tinha o carnezinho de seminário. Né? Acho que eles estão voltando a fazer agora, né? Com carnê e pode fazer por Pix, né? Essa coisa de seminário em ação, são várias ações, subações, e uma delas é essa. Fui criada vendo a minha mãe pagar o carnê do seminário, ajudar o Lar Vicentino e ajudar algumas famílias que frequentavam a minha casa e tal. E mas cresci vendo o meu pai ajudar pessoas, mas tem duas histórias que são muito emblemáticas e que me acompanham, vocês já devem ter ouvido, mas eu não vou cansar de repetir, e em toda campanha política, toda minha participação na política eleitoral, eu encontro pessoas na rua que falam isso. Ah, você é filha do Zé Gobi? Assisti muita televisão na sua casa. Por quê? Na minha casa foi a primeira televisão da rua Rangel Pestana. O muro era baixinho. Meu pai botava a televisão na varanda, a vizinhança toda ia assistir televisão. Né? Então, eu fui criada nessa lógica assim, a gente tem uma televisão, ninguém tem? Vamos trazer o pessoal para assistir. Geladeira. A televisão eu lembro bem. A geladeira eu não lembro, mas os meus irmãos contam. Que foi também a primeira geladeira da rua. Meus irmãos falam, os mais velhos, que eles não conseguiam beber água gelada nem ter gelo. Porque a prioridade era da rua. Então, todo mundo entrava na minha casa para pegar água gelada e para ter gelo. Então, eu fui criada nessa lógica, assim, de sabe? Compartilhar, né? A gente tem que compartilhar alguma coisa. E eu falo que eu me sinto privilegiada, sim. E quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que a minha vida é moleza, nem que é fácil, que tudo cai do céu, de jeito nenhum. Né? Mas tem muita gente que corre atrás como eu, mas não consegue as mesmas coisas que eu consigo. Então eu me sinto privilegiada, porque eu corro atrás, eu trabalho. Desde 19 anos eu tenho a minha independência financeira, fruto do meu trabalho, do meu concurso público. Mas nem todo mundo consegue. Então, eu me sinto privilegiada. Eu falo que quem é privilegiado tem... se não vier de dentro, coloque na cabeça, pelo menos por obrigação, de fazer alguma coisa pelo outro. Né? Porque a gente precisa o tempo inteiro estar olhando ao redor e entender que a sua dor não é a única nem a maior do mundo. Claro que tem momentos em que a nossa dor é tão grande que a gente precisa se recolher. Faça isso. Mas tem uma hora que você precisa sair daquele lugar até para poder continuar vivendo em respeito a você, a sua família, aos seus amigos.
e entender que tem um mundo lá fora e que também precisa da sua atuação. Então é isso que eu levo o tempo inteiro para mim, e falo isso com os meus filhos, né? Falo isso com os meus amigos, de que a gente precisa ajudar um pouco as pessoas. E eu procuro fazer isso. Como Bacana. você falou, nem sempre todo mundo sabe, mas não precisa saber. Bacana. Eu olhando pra você que agora, tô lembrando da época da moda, né? Da sua loja, das fotos que rolam por aí, de Gisele Gobi lá desfilando. Desfilava, eu tive loja, tive boutique. Né? Eu tive boutique aqui em Paraíba do Sul, chamava Bandalheira, né? E em algum momento eu tive envolvida com essa coisa da moda. Eu tinha 18, 19, 20 anos. Recebi convite para ser modelo fotográfico, porque eu não tinha altura para passarela, apesar de já ter desfilado. Fiz feira de moda em São Paulo, fiz feira de moda Olha só. no Rio, pouca gente Isso sabe ninguém disso. sabe, só ela não Fiz, conta. fiz. Você pensou em seguir, continuar na... Eu quase aceitei a proposta. Eu recebi proposta de ser modelo fotográfico para trabalhar no Rio, né? Aí nessa época eu aceitei esses convites de fazer feira de moda. Tinha uma feira muito famosa em São Paulo que chamava Fenite, eu acho que não existe mais. Eu fiz essa feira, era a maior feira de moda do país, vinha gente de tudo quanto é canto. Eu cheguei a fazer 1 ou 2 Fenites, não sei, fiz uma outra no Rio, inclusive essa do Rio, eu levei gente de Paraíba, gente. Olha só. As modelos eram sul-paraibanas, éramos eu, Carla Viseu, Flávia Barbosa, eu acho, não sei se a Viviane Visconti foi também. E eu lembro que nos estandes vizinhos eram artistas globais, e a gente lá, as roceiras, a gente fazia o maior sucesso. Que legal. Né? Eram sul-paraibanas. Aí eu cheguei a pensar em entrar nesse ramo, eu falei, não é a minha praia, não é o que me encanta. Né? A moda não era o que me encantava. Entendi. Né? Aí depois disso a vida pública te puxou. Me puxou. Já tinha alguém da sua família que... Minhas duas irmãs são professoras, né, do concursado do Governo do Estado do Rio. Meu pai era funcionário público. Meu pai trabalhava no DETO, Departamento de Transporte Rodoviário. E o meu pai, então, na vida pública faz parte da história da minha família. E o meu pai foi vereador por 4 mandatos em Paraíba do Sul, mas numa época em que não rolava pagamento. Vereador era uma doação. Sim. Você tinha que ter o seu trabalho, e a Câmara de Vereadores era uma doação sua à comunidade. Era a época do meu pai, doutor Josemar de Lima Dantas, né? Tinha... Quem mais era dessa época? Não, aí do Espírito Santo depois. Tinha uma galera, tem até umas fotos muito antigas. Eu tenho fotos lá em casa com 2 anos, no meio dessa politicaiada toda. Então, assim, eu fui meio que cresci forjada nesse ambiente público. Nunca quis me envolver na política partidária. Até 6 anos, em que eu resolvi entrar nessa questão da política partidária. Entendi. Mas a vida pública está no DNA da minha família, vamos dizer assim. Sim, e quando a gente fala de política é algo importante, né, Gisele? Todo mundo tem que participar. Tudo é política, né? Tudo. Que o pessoal fala assim, não gosta dessa coisa de política, essa gente suja, isso é uma Verdade. sujeira danada. É esse espaço político que define o valor dessa água, do imposto da água que a gente está bebendo, o valor da água que a gente vai pagar, da água que a gente consome, do serviço de luz, da qualidade do telefone, do preço da passagem de ônibus, do preço da gasolina. É a política que decide isso. E quem escolhe os políticos somos nós, gente. Então, assim, se os políticos não estão legais, a gente precisa olhar pra gente, porque é a gente que está escolhendo. Né? Verdade, verdade. Falando nessa sua trajetória na vida pública, resumidamente, porque eu sei que é muita coisa, né? O que você destacaria aí pra gente? De vida pública? De vida pública. Paraíba do Sul. Sempre. Quando eu fui secretária de saúde em Paraíba do Sul, que foi aqui, porque assim, eu sou da vida pública desde 19 anos como funcionária pública. Sim. E isso é estar na vida pública. Eu sou funcionária pública concursada. Mas no Poder Executivo, com algum espaço que me permitisse ter, eu falo, o poder... Poder, gente, poder para mim só tem um objetivo. É o poder que é capaz de fazer alguma coisa para transformar a vida das pessoas para melhor. Do contrário, não presta para nada. Né? Então, quando eu tive a oportunidade do poder de... E assim, na escola também, né? A gente como professor também tem uma influência. Sim, tem com certeza. Responsabilidade. Mas eu estou falando ocupando um cargo executivo, foi em Paraíba do Sul como secretário de saúde, e é a minha maior satisfação, é a minha maior realização, é aquilo que eu mais gosto de falar. Foi o fato de ter sido secretária de saúde aqui, num desafio nunca imaginado na minha vida,
Eu entrei em 99. Quando foi em 2000, a gente já era a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a ter 100% de cobertura de saúde da família. E aí eu não estou falando de números, eu estou falando de ação. A gente colocou um posto de saúde em cada bairro dessa cidade. Essa rede de saúde que está aí foi feita na nossa época. Né? Eu falo, nossa, porque era uma equipe que trabalhava junto, pequenininha, tá? Que eu encontro com elas na rua até hoje, a gente lembra dessa história. E a dificuldade era muito maior que agora, né? Não, tinha menos dinheiro, a equipe de trabalho era menor. Sim. Então a gente botou um posto de saúde em cada bairro. Na época eram 14, a gente tinha direito a 12, eu consegui convencer o secretário de Estado a botar 14 por conta da nossa imensidão de zona rural, porque a gente tem um território rural muito grande. Né? A gente conseguiu botar 14, acho que hoje já tem 16. A gente botou 14, aí a gente inaugurou. A partir disso, a gente construiu e organizou uma rede de saúde que a gente idealizou e reformou um antigo hotel e construiu a policlínica, onde tinha uma piscina aquecida, onde tinha um laboratório público, onde tinha equipamentos de raio-x, onde tinha ginásio de fisioterapia, onde tinham vários médicos especialistas, onde tinha uma sala de pequenos curativos, pequenas cirurgias. Sim. O básico a gente resolvia ali. Sim, né? Então a gente organizou uma rede de saúde. Então o meu maior feito na vida pública foi esse em Paraíba do Sul, e que me deixa muito orgulhosa. E assim, eu ando na rua, as pessoas dessa época, a geração mais nova não viveu isso. Mas os pais sabem, né? Lembram até hoje de como era legal esse momento que a gente tinha também laboratório, que a gente fabricava medicamento básico não faltava para a nossa população. É muito satisfatório poder contar essa história. Entendi, bacana. Falando agora um pouco, né, sobre essa época atual, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como candidata a deputada, né? Loucura. Você já falou pra gente que não era a intenção, que você não pensava em vir como candidata. E assim, eu não tinha isso, foi quando terminou a eleição de 2020, né? Ficou naquele imbróglio, né? Tinha uma questão jurídica envolvendo a pessoa que ganhou. Vai, não vai, acabou. A pessoa, não, agora você tem que vir como deputado. Você tá maluco? O pessoal não deu nem um tempo de descansar. Pô, deixa eu respirar. E aconteceu, né? Eu acabei indo trabalhar, recebendo convites num local em que as pessoas me estimularam também. Então juntou uma questão de um grupo de Paraíba do Sul e uma questão com um grupo profissional que eu estava trabalhando lá no Rio, da Prefeitura do Rio, e eu me lancei nesse desafio e foi muito doido, gente. Muito doido, porque assim, essa eleição, ela foi bem atípica, e aí assim, não sou só eu. Eu perguntei a várias pessoas que já participaram de outros processos eleitorais para a candidatura a deputado estadual, e elas falaram, Gisele, eu nunca vi uma situação dessa. E a gente já vinha de outra eleição totalmente atípica, né? Totalmente que foi a do prefeito. Totalmente atípica. E a gente viu aquele momento da pandemia também. E essa foi bem atípica por conta, assim, eu nunca tinha visto em Paraíba, isso não foi uma realidade de Paraíba, gente. Isso aconteceu no estado do Rio todo. Aliás, isso aconteceu no país. Eu tive a oportunidade de participar de um curso em São Paulo agora, um mês e pouco. Não, foi durante a Copa, com 120 mulheres do país inteiro. E todas relataram as situações que a gente vivenciou em Paraíba, no estado do Rio. Elas relataram que gente, isso aconteceu também na minha cidade. E lá a gente tinha deputada, senadora, prefeita, vereadora, candidata, tinha de tudo lá. Em que a força da máquina financeira foi muito grande nessa eleição. E não foi uma realidade de Paraíba. Ela foi do nosso estado, ela foi do nosso país. Então, assim, a máquina, o poder econômico atuou muito. Eu vi alguns relatos de pessoas falando assim, olha, lá na minha cidade tal, entrou uma pessoa que nunca foi envolvida na política, mas ela tem muito dinheiro, e ela falou assim, eu vou ganhar a eleição e pronto. Quanto custa isso aqui? Quanto custa isso aqui? Quero saber quanto custa. E aí a eleição virou meio que um mercado. Sim. Né? Igual vou na loja, compro uma blusa e pago. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente perde o espírito público no geral. Quando você transforma a política num comércio, o espírito público acaba ficando abandonado. E eu não estou falando que é sempre assim, gente, mas eu estou falando uma análise a grosso modo. A política, ela tem razão de ser se for para trabalhar o coletivo. Todo mundo, coletivo é todo mundo, mas tem hora que você tem que priorizar aqueles que precisam mais. E quando fica muito mercado, fica mercadológico,
o espírito público se perde e aí a população perde junto. É a população que mais perde, né? Principalmente o mais necessitado, né? Aquele que precisa mais da saúde pública, da escola pública. O tempo todo. Porque aí, o que é público deixa de ser o mais importante, outros interesses passam a dominar o cenário, e aí depois esses acordos precisam ser cumpridos. E a população sempre se ferra. Você acabou de falar. A educação fica ruim, a saúde fica ruim. Enfim, a gente precisa ficar muito atento a esses processos, né? De como as pessoas vão caminhando nele e de como as pessoas colocam as suas prioridades, porque aí você começa a ouvir as histórias mais... Não, eu vim para cá porque agora o meu momento precisa disso. Eu tenho uma coisa muito clara na minha vida e eu posso estar errada, não sei se estou errada, se estou certa, mas eu não vou perder esse princípio. Dinheiro eu ganho trabalhando. Política, para mim, não é lugar de ganhar dinheiro. É claro, se eu estou ocupando algum cargo, eu preciso ser remunerado pelo trabalho que eu estou fazendo. Isso é outra coisa, tá? Não vamos confundir que um político vai trabalhar, um vereador vai trabalhar de graça, igual na época que meu pai era. O mundo é diferente, né? Na época, ser vereador exigia-se menos atuação. Hoje, o ser vereador tem uma multiplicidade que tem que fiscalizar, apesar de nem sempre se fiscalizar, né? O papel do vereador é fiscalizar, é fazer lei, e não pedir poste de luz. Não estou criticando ninguém não, tá, gente? Mas fiscalizar o executivo do vereador, do deputado federal, do senador, é fazer lei, fiscalizar o executivo, não é ficar fazendo troquinha de favor, né? Então, eu estou falando o seguinte, o político, ele deve ser remunerado. Ok, concordo pelo trabalho que está fazendo. Mas o espaço político eleitoral não é um espaço de se ganhar dinheiro. Infelizmente, não é isso que a gente vê na prática. E eu vou encerrar por aqui. Não vamos entrar muito nesse assunto. Um outro ponto que eu acho bacana também, só pra gente encerrar esse assunto de política aqui agora, é a participação da população, né? Às vezes você fica lá comentando nas redes sociais, né? Eu acho isso, acho aquilo, você não fez, mas você não participa. Né? Você critica o político que tá ali, mas você não faz nada pra mudar aquela situação, né? Você tá ali de casa assistindo de camarote. Aí como é que você reclama? Isso aqui é um espaço de conforto, né? Isso aqui é um espaço de conforto e, de alguma forma, de alienação também, tá, gente? Porque a gente fica achando que o mundo se restringe a isso. É tudo muito bonito. Aqui pode ser tudo muito bonito ou tudo muito feio. Também. Mas o mundo lá fora não é esse, não. E nem sempre o que vem aqui é real. Muita coisa que vem aqui é fake, né? E não sei o que estou falando, não. Já é estudos de tribunais de contas, Ministério Público que indicam isso. Então, comentar aqui é legal, mas vão lá na Câmara acompanhar as sessões. Vocês sabem que vocês acompanham, né? Vamos apoiar as categorias que estão precisando de apoio. Você mesmo já participou, né, nesse último ano agora de várias, né? A gente já esteve lá também participando e a gente já viu quando a população se une que a gente consegue mudar. O que acontece? E a gente não precisa fazer baderna não, gente. Sim. Não precisa ser deselegante, não precisa ser grosseiro. Basta defender aquilo que você acha certo. De forma respeitosa. Não precisa brigar com ninguém. E você acabou de falar, gente, teve provas ao longo desse ano que quando a população se une em prol daquilo que ela acha certo, as coisas acontecem, né? E assim, gente, o político, ele não é dono da verdade. Às vezes ele erra também, né? E cabe a quem está fiscalizando, no caso a Câmara de Vereadores, no caso de um município, né? E cabe à população alertar, porque às vezes o político erra, ele não acerta sempre, a demanda é muito grande. Então, esse papel de participação, ele é importante no sentido de a gente mostrar, olha só, isso aqui não está legal, né? E um bom político é aquele que escuta, porque já passou a fase. Eu falo que o político que usava os meios de comunicação antigamente, porque antigamente era assim, né? O político ia para a televisão ou para a rádio, só ele falava. E ele só abria o microfone para quem ele quisesse. Verdade. Hoje não, gente. Tem rede social aí. Verdade. E o microfone está aberto para todo mundo. A comunicação, antigamente, ela era vertical. O político falava e o povo via. Hoje ela é horizontal. Até para vocês que são dos meios de comunicação. Hoje vocês falam e vocês podem ser criticados ou elogiados, porque qualquer pessoa pode... né, criticar ou elogiar o que vocês estão fazendo. Então, mudou, o mundo está atual. Então, o político que não se comunica com a população, que não escuta a população, ele está muito fadado ao fracasso. Porque aquele modelo antigo que eu vou e falo o que eu quiser, acabou, passou. E o político
não deve ser visto mais como aquela autoridade maravilhosa que sabe tudo. Não, ele é uma pessoa que está ali, que foi eleita ou que foi escolhida por um cargo de confiança para representar os interesses da população. E, claro, essa pessoa tem que ter uma certa competência para estar ali, Sim, né? também. Porque administrar a máquina pública, gente, não é para amador, não. Tipo assim, se vocês me derem esse estúdio aqui, gente, vai ser um arraso, não sei fazer nada. Porque tem que ter a competência para mexer nisso aqui. E eu não sei. Agora, eu tenho competência para estar na máquina pública. Porque eu estou nessa brincadeira há quase 25 anos e eu estudei e eu continuo estudando isso, porque a lei muda o tempo inteiro. Então, não é lugar para amador. Não é lugar para gente que fica rindo para você nas costas e rindo e dando tapinha nas costas. Pô, muito bom. Gente, é tão bom a gente ser feliz, cumprimentar as pessoas, tratar bem as pessoas, mas não basta só isso. Tem que conhecer como é que funciona essa máquina e tem que conhecer aonde eu busco dinheiro, aonde eu faço parceria, aonde eu faço articulação para fazer a minha cidade avançar. Foi uma nova experiência, então, muito positiva. Viajar, conhecer a população de outras cidades também, né? Você que já tem essa abertura de outras cidades, outros municípios. Foi fantástico, porque eu pude conhecer um outro lugar que eu jamais poderia imaginar. Né? Eu já conhecia como é que é uma campanha de prefeito, de vereadora, e aí eu tive um nível de articulação que ultrapassa os limites de Paraíba do Sul, não só em outras cidades, que eu já conhecia algumas, mas também na articulação política que você precisa fazer. É barra pesada, é uma grande experiência. Bacana. Bom, você está falando de estudo da mulher, enfim, eu sempre gosto de tocar nesse assunto também, porque a gente que te acompanha até mesmo nas redes sociais, a gente vê isso muito claro, né? Essa importância que você sempre demonstra na mulher independente, na mulher que trabalha, na mulher que malha, na mulher que faz ali o seu papel ali, né? Independente do que fala, independente do que acham. É isso, né? Aí fala assim, você... As pessoas gostam de botar rótulo, você é feminista, você é não sei o quê. Eu falei, gente, eu não gosto de rótulo, não. Mas só o seguinte, eu defendo o espaço de todo mundo no lugar onde quiser, inclusive uma mulher. E eu, como mulher, eu acho que eu tenho essa representatividade para falar que aquele lugar da mulher, só esposa, só namorado, só dona de casa, gente, pode ser também a mulher que quiser. Quero casar, quero ter filho, quero ser dona de casa. Pô, é lindo bem. Também, tá tudo. É isso. Tá tudo bem. E se você não quiser casar, tá tudo bem. Se você quiser casar e não ter filho, tá tudo bem também. Verdade. Sabe? Assim, o que eu defendo é o direito da mulher e de qualquer outra pessoa estar aonde ela tiver vontade. E mais, vamos voltar à política, é difícil de fugir. Eu não acredito que a política possa ser representativa da multiplicidade da sociedade. A gente tem homem, tem mulher, tem branco, tem negro, tem católico, tem umbandista, né? Tem essa multiplicidade que a gente tem o evangélico, a gente tem a pessoa que não tem religião nenhuma, né? E que é uma ótima pessoa, que eu também conheço muita gente que tem religião e que não é uma ótima pessoa, tá, gente? Então, a nossa sociedade é essa. Então, para eu fazer uma política que represente essa totalidade, eu preciso ter essa representação, né, nos espaços de decisão. Porque os nossos espaços de decisão, historicamente, eles são ocupados por homens brancos. Homens brancos. E que nem sempre têm a sensibilidade de olhar que eu tenho outro. Então, a gente precisa que esse espaço seja ocupado por outras pessoas, incluindo aí as mulheres, né? E a mulher pode ser o que ela quiser e estar no lugar que ela quiser. E é isso aí, ó. Eu sou mãe, fui esposa, sou viúva, dona de casa, profissional, gosto de malhar, gosto de me arrumar. Dá pra gente fazer isso tudo. Tem hora que você fala assim... Tem hora que cansa, José? Cansa, vou te falar. Sabe o que eu tô fazendo agora depois da eleição? Minha filha falou pra mim, mãe, tô feliz de ver que você se permitiu entender que você pode não fazer nada em algum momento. Tirei um mês de férias depois da eleição. Aí o cara falou assim, Zé, você tem 6 meses de férias para tirar. Tem muito tempo que eu não tirava férias. O que eu faço? Descanso num feriado prolongado. Sim. Quinta, sexta, sábado, domingo. Tirei outubro, tirei novembro, tirei dezembro. Vou voltar a trabalhar agora em janeiro. É importante isso também, né? Esse tempo. Essa coisa de de olhar minha casa, que estava largada, de olhar para minha família, né, que fica abandonada, gente. Família de político não é brinquedo, não, não é pra qualquer um, não.
Ser família de político não é qualquer não, porque você tem que abrir mão da convivência e você tem que estar sujeito aos ataques que chegam até a família da gente, né? Porque é um ambiente muito sujo, viu, gente? E como assim? Não pode falar que eu sou corrupta, que eu roubei, que eu não gosto de trabalhar, né? Porque a minha história não condiz com isso. Vai pegar a minha história e vai ver que não bate. Aí inventa um monte de coisa sobre mim, sobre a minha família, para atingir minha família. Só que, ó, minha família tá vacinada, tá? Pode bater, porque eles estão vacinados. Meus filhos falam assim, mãe, é sério? Esquece. Se a gente não tem o que falar, não vai pegar a gente, não. Estão vacinados. Tem uma hora que fica vacinado. Né? Então, mas isso consome muita energia da gente. Então, eu estou num momento de reconexão, de cuidar da minha saúde. Eu estou com hernia, estou com fascite plantar. Todo mundo me vê aí, mas eu também eu sinto dor o dia inteiro. Todo mundo vê ela malhando, mas não sabe, né? E hoje, malhar para mim é essencial para eu não ter que entrar na faca, para não fazer cirurgia. É o dia que eu não vou na academia, o meu personal me liga e olha só, tem que vir. Você está cuidando da saúde, agora não é uma questão só de estética. Você tem que vir. Então é isso. Dá para fazer isso tudo. Bacana. Gente. Você tá mais tranquila, tá lá na rádio também, né? Tô na rádio. Como tá sendo essa experiência? Tá ótimo. Fizemos o último programa do ano agora, sábado passado, que foi um programa especial onde eu levei crianças especiais para dividir esse programa. Foi uma loucura do bem. Eram 5 dentro do estúdio, a gente controlando, algumas mães comigo. E foi fantástico. É um contato diferente também, né, com a população. Que as pessoas participam, ligam. Participam. E o carinho que a gente recebe na rua das pessoas é especial. Gente, vocês não têm noção do que é isso. É uma coisa nova na minha vida que eu nunca me imaginei nesse lugar, mas que deu muito certo, que a gente troca e recebe muito com as pessoas. Legal. É bom demais. Legal. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo também, aproveitando no finalzinho de 2022. Quero saber se tem muitos planos, muitas metas aí para 2023, se vai ficar descansando mais, se já volta já trabalhando. No início do ano agora eu vou dar uma viajada com a família, mas já lá para a segunda quinzena já tô em atividade. Eu tô de férias, gente, mas eu tô... eu tô de férias, mas eu tô trabalhando. Eu só não tô tendo que ir pro Rio, cumprir horário, porque eu tô de férias mesmo, mas eu já tive a minha primeira reunião de trabalho semana passada, já tô com algumas missões que estão rodando na cabeça, a gente já tá trabalhando aqui pelo WhatsApp, porque o mundo virtual permite isso. Já tenho no início do ano algumas reuniões virtuais, mesmo viajando eu vou participar de reunião virtual, e a partir do dia 13 eu já tô presencialmente numa nova atividade aí, que ano que vem eu vou dizer para vocês qual é, mas é uma coisa que eu gosto muito, que envolve projeto, que envolve empreendedorismo, que envolve trabalhar essa coisa. Você falou que eu estou muito presente na cidade, porque eu acredito, né? E aí eu ganhei um presente, que é um convite para trabalhar num lugar em que eu vou poder desenvolver isso tudo, pensar projetos de empreendedorismo pro município, para a capital, para a Baixada, para o interior. É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu estou estudando coisas sobre isso para a gente começar a pensar isso junto com uma equipe maior lá na Prefeitura do Rio, sobre esse trabalho que a gente vai fazer ano que vem. Se tiver a chance, eu volto aqui para contar melhor para vocês. Porque vai ficar todo mundo curioso já. O que Gisele vai fazer? A gente está numa incubadora, foi uma área que foi criada, agora a gente está aí pensando, a gente teve uma reunião de equipe e a gente está pensando como é que a gente vai trabalhar isso, mas é uma coisa que me encanta muito. E claro que as mulheres vai ser uma área que vai estar muito forte nesse trabalho, que eu quero fazer, desenvolver esse potencial das mulheres empreendedoras. Então, é um pouco isso que a gente vai fazer em 2023 e, claro, nunca deixando Paraíba do Sul. Eu falo, gente, vocês não me arrumam nada que eu tenho que sair da minha cidade 100%, não, senão não quero não. Entendi. Senão não quero não. Verdade. Então, muito trabalho para 2023. Bastante. 2023, 2024, né? A gente já vai pensando lá na frente, né? Sempre. Bacana. Bom, tá indo pro encerramento? Já. Posso deixar uma mensagem? Pode falar. Então, assim, eu te cortei, desculpa. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, a vocês que estão acompanhando a gente, né? Desejar um 2023, gente, de muito amor, que eu falo que, assim, é a primeira coisa da vida que a gente tem que ter, o amor. De muito amor, de muita gratidão. Verdade. Né? Vou contar que eu ganhei uma camisa também de presente, gratidão, hein? Né? Porque eu acho que essa é a palavra. Verdade. Sempre. Então, assim, de muita gratidão por tudo que a gente viveu e de muita gratidão e expectativa por tudo que a gente vai viver. E, assim, às vezes a gente fala assim, esse ano que está terminando vai embora logo. Não, gente, esse ano que está terminando vai embora
E lembrando que todo mundo viveu coisa boa. Por mais que a gente tenha tido muitos desafios, mas de tudo a gente precisa tirar coisas boas, né? Então é agradecer o tempo inteiro e esperar um 23 de muito amor, de muita realização, de muita fé, seja lá se você tem religião ou não. E assim, eu que tenho religião, gente, eu sempre falo, seguindo o caminho de Deus. Se você não tem, seguindo o caminho da natureza, da energia que rege, porque assim, quando a gente segue esse caminho, a gente só trabalha coisas boas, a gente trabalha respeito, a gente trabalha amor, respeito inclusive por quem pensa diferente de você, né? Então é isso que a gente deseja para 2023, agradecer a oportunidade de estar aqui e mais uma vez parabenizar Obrigada. vocês pelo trabalho, desejar que vocês possam continuar crescendo. Amém. E fazendo de Paraíba do Sul e da nossa região, fazendo do Cidade em Foco um espaço que continue sendo um espaço independente de divulgação daquilo que acontece na nossa cidade e na nossa região. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, gratidão. Sabe por quê? A gratidão faz milagre na nossa vida. Um beijo no coração de vocês. Essa é a Gisele Gomes. Obrigada, Gisele, por ter participado aqui da gente. Volta pra contar novidades no ano que vem. Vou ficar esperando. Com certeza eu volto. Feliz ano novo pra você, um ano de muita saúde, prosperidade, felicidade, muito amor acima de tudo também, Amém. né? Saúde e amor, não é isso? Amor, sempre. Pra todos nós. Isso Beijo, aí. gente. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. Como eu disse lá no início, o último do ano. Agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo nosso pod em 2022. E já sabe, né? Ano que vem a gente te espera aqui para mais entrevista e mais bate-papo. Beijo, fiquem com Deus. Um feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau. I was walking out one evening